A chuva caía fina sobre os jardins do antigo castelo, como se o céu lamentasse o destino de Isadora. As janelas altas deixavam passar uma luz pálida, refletindo o frio do amanhecer e a solidão que habitava suas paredes. A cada passo pelo corredor de pedra, o som dos saltos ecoava como uma sentença. Ela estava prestes a assinar um contrato, não um de negócios ou conveniências, mas um acordo que a amarraria ao homem que simbolizava tudo o que ela mais temia e desprezava, o Duque de Ravenhall. Isadora não era uma mulher comum. Filha bastarda de um conde falido, crescera nos bastidores da nobreza, aprendendo a observar sem ser notada. Sua mãe, uma cortesã de elegância discreta, ensinara-lhe que o poder não estava na força, mas no silêncio e na paciência. Quando a morte da mãe a deixou sozinha, Isadora jurou jamais depender de ninguém novamente. No entanto, o destino, cruel e calculado, parecia determinado a provar que até as promessas mais firmes podem ser quebradas. O contrato estava sobre a mesa, entre velas acesas, que tremulavam sob o vento que entrava pela janela entreaberta. As palavras eram claras. A jovem Isadora Alencourt compromete-se a servir, obedecer e acompanhar o Duque de Ravenhall por tempo indeterminado, conforme estipulado pelas cláusulas anexas. Não havia romance, apenas posse. Não havia escolha, apenas sobrevivência. Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor das mãos. Assine, disse o mordomo, uma figura austera de olhos frios. O duque não gosta de atrasos. O nome dele pesava no ar como uma ameaça. Lord Adrian de Ravenhall, conhecido tanto por sua fortuna quanto pela frieza. Diziam que ninguém o via sorrir desde o incêndio que devastara sua propriedade há 7 anos, ceifando a vida de sua esposa e herdeiro. Desde então, tornara-se uma sombra, um homem que comprava alianças, mas nunca amor. Isadora olhou para a pena mergulhada em tinta escura. Cada gota parecia sangue. Por que ele quer isso? Pensou. Por que um homem tão poderoso precisaria de um contrato para possuir alguém? Ela assinou lentamente, como quem sela um pacto com o diabo. O som da pena riscando o papel foi o início de tudo. Quando as carruagens partiram levando-a para Ravenhall, o vento frio atravessava o vidro e Isadora observava o horizonte. Os campos se estendiam até onde a vista alcançava. Terras do duque, conquistadas pela herança e pelo medo. A cada quilômetro, o peso do destino parecia mais forte. Havia algo dentro dela que sussurrava que aquele contrato não era apenas um acordo de submissão, mas o começo de algo maior, algo que carregava o cheiro da vingança. Ravenhall surgiu à distância como uma fortaleza esquecida pelo tempo. Torres sombrias, portões de ferro e uma névoa densa que cobria o vale. Parecia viva, como se o castelo respirasse as dores e segredos de quem ousava atravessar seus portões. Ao descer da carruagem, o som das correntes do portão fechando atrás dela ecoou como um aviso. "Bem-vinda, senhorita Alencourt." A voz masculina soou grave, firme, quase hipnótica. Isadora levantou os olhos. O duque estava ali, alto, vestindo negro dos pés à cabeça, olhos de um cinza profundo e expressão que misturava tédio e curiosidade. Ele não parecia humano, parecia esculpido em pedra, belo, mas frio. "Meu senhor", respondeu ela, inclinando a cabeça, "é uma honra servir-lhe." Ele sorriu de canto, um sorriso que não alcançava os olhos. "Veremos se diz o mesmo quando descobrir o preço da honra." A frase ficou suspensa entre eles. Os dias seguintes foram um teste silencioso. O duque observava, mas pouco falava. Parecia estudar cada gesto, cada hesitação. Isadora, por sua vez, mantinha-se firme. Cumpria suas obrigações, mas havia algo em seu olhar que ele não conseguia decifrar. Não era medo, era algo mais perigoso, determinação.
Certa noite, enquanto o castelo dormia, Isadora explorou os corredores. As velas tremeluziam e o ar tinha cheiro de ferrugem e segredos. Ela encontrou uma porta trancada, a única que o duque proibira que ela se aproximasse. "Jamais entre neste quarto", dissera ele no primeiro dia. E foi justamente por isso que ela encostou o ouvido na madeira fria. Ouviu algo. Um sussurro, ou talvez o vento. Mas havia também uma presença. Aquele quarto guardava algo, e Isadora sentiu, instintivamente, que ali estava a verdade sobre o homem que agora a possuía. "Não consegue dormir?" A voz de Adrian ecoou atrás dela. Ela se virou, o coração disparando. Ele estava ali a poucos passos, observando-a com intensidade. "Perdoe-me, meu senhor, eu estava perdida." "Perdida?" Ele deu um passo à frente. "Neste castelo, todos estão." Havia algo sombrio em suas palavras, como se ele próprio carregasse o peso de 1000 almas. Adrian se aproximou ainda mais, até que ela pudesse sentir o calor de sua respiração. "Lembre-se, Isadora", murmurou ele. "Um contrato é uma prisão, e toda prisão tem seu carcereiro." Ela recuou, tentando esconder o medo, ou talvez a curiosidade. "E o senhor Duque?" tu perguntou ousada. "É o carcereiro ou o prisioneiro?" O olhar dele vacilou por um segundo. A resposta não veio. Ele apenas se afastou, deixando-a sozinha no corredor, com o som dos passos ecoando como um aviso de que aquela casa escondia mais do que o destino dela. Escondia algo que ele próprio temia enfrentar. Naquela noite, deitada em sua cama fria, Isadora não conseguiu dormir. Cada sombra parecia observá-la, cada ruído, um segredo. E no meio da escuridão, ela percebeu. O contrato que assinara não era apenas um laço de obediência, era o elo de uma história antiga, tecida com sangue e vingança. Ela não sabia ainda, mas o nome Ravenhall estava ligado ao passado que ela jurara esquecer. Um passado que a esperava, paciente, para se vingar através dela. Isadora fechou os olhos, sentindo o peso do destino sobre o peito. E, em silêncio, prometeu a si mesma que, se o duque acreditava possuir sua alma, logo descobriria o erro fatal que cometera. O amanhecer em Ravenhall nunca era gentil. A névoa cobria os campos e os sinos da capela tocavam como um aviso, não como bênção. Isadora acordou antes do sol, com o som distante de cascos e vozes no pátio. O castelo despertava para mais um dia de obrigações e observações. Desde sua chegada, ela sabia que cada gesto era avaliado. O duque não falava muito, mas tudo nele gritava controle. Enquanto se vestia, percebeu um detalhe no espelho. Marcas sutis em seu pulso, deixadas pela pulseira de prata que Adrian mandara colocar nela. Um símbolo de fidelidade, dissera o mordomo. Mas, na verdade, era uma algema disfarçada. Havia algo naquela prata, uma sensação quase elétrica que a fazia estremecer quando o duque estava por perto. Era como se o metal pulsasse ao ritmo do comando dele. Durante o café, o silêncio era cortado apenas pelo barulho das colheres. O duque lia um documento enquanto Isadora mantinha os olhos baixos, fingindo desinteresse. "Hoje haverá uma visita", disse ele, sem erguer o olhar. "O conde de Westmere e sua filha. Quero que os receba." "Sim, meu senhor. E quero que pareça grata." A entonação da palavra fez o sangue dela gelar. Grata. O duque gostava de testar limites. E Isadora percebia que cada ordem era uma provocação velada. Havia algo por trás daquelas visitas, algo que ele não dizia. O conde chegou com pompa e risadas ensaiadas. Sua filha, Lídia, era o oposto de Isadora. Loira, vaidosa, com olhos que brilhavam não de inocência, mas de ambição. Ela não demorou a notar a presença da nova acompanhante do duque. "Então é esta a jovem que agora o acompanha?" perguntou com um sorriso afiado. "É uma questão de contrato", respondeu Adrian friamente.
E contratos, minha cara, não são feitos para discussões. Lídia riu, mas o olhar que lançou a Isadora era puro veneno. Durante o jantar, a tensão era densa. As palavras soavam como golpes mascarados. A cada comentário, Isadora percebia algo. O Duque gostava de provocar ciúmes, não apenas de Lídia, mas de todos ao redor. Ele parecia alimentar-se da instabilidade dos outros. Mas por trás da frieza, havia algo quebrado nele. Às vezes, quando acreditava que ninguém o observava, seu olhar se perdia em direção à ala norte do castelo, a mesma onde ficava o quarto proibido. Era como se uma parte dele permanecesse aprisionada ali. Após o jantar, enquanto os convidados dançavam, o conde aproximou-se de Isadora. Jovem, parece-me desconfortável. Apenas cansada, senhor. Um conselho, então. Nunca confie em um homem que faz contratos em vez de promessas. Ela sorriu educadamente, mas as palavras a atingiram com força. Nunca confie em um homem que faz contratos. Parecia um eco de algo que ela já ouvira antes. Sua mãe. Sim, sua mãe dizia o mesmo, rindo entre tragos de vinho barato. Os nobres não amam minha filha, eles compram. E o amor que se vende, um dia cobra juros. Naquela noite, o Duque entrou em seu quarto sem bater. Acha que engana alguém com esse olhar submisso? Perguntou, aproximando-se devagar. Não sei do que fala, meu senhor. Sabe sim. Ele segurou o queixo dela, forçando-a a encará-lo. Não há medo em seus olhos, há algo pior, cálculo. Isadora manteve o olhar firme. Talvez porque aprendi que o medo não serve para nada. Ele a soltou e riu, um som breve, mas real. Então estamos quites. Também não acredito no medo, apenas na obediência. E quando a obediência é apenas uma forma de vingança? Perguntou ela baixinho. O silêncio que se seguiu foi pesado. O Duque se afastou lentamente, mas o olhar cinza ardia, como se tivesse visto algo que preferia não saber. Durma bem, senhorita Alencourt. A voz dele soou tensa. E cuidado com o que deseja. Em Ravenhall, desejos costumam se cumprir, da pior maneira. Nos dias seguintes, algo mudou. O Duque começou a chamá-la para acompanhá-lo em assuntos do castelo. Conversas com intendentes, passeios pelas estufas, audiências com camponeses. À primeira vista, parecia um gesto de confiança, mas Isadora percebeu o jogo. Ele queria observá-la sob pressão, testar sua lealdade diante dos outros. Durante uma dessas audiências, uma camponesa foi trazida aos prantos. O marido havia sido punido por roubar grãos para alimentar os filhos. Roubo é crime, disse o Duque friamente, e crimes têm preço. Ele roubou para viver, gritou a mulher. Vossa Senhoria tem tanto, e nós, nada. Isadora sentiu o peito apertar. Meu senhor, talvez... Tentou intervir, mas o olhar de Adrian a silenciou. Que o marido seja enforcado ao amanhecer, decretou ele. O murmúrio da sala foi sufocado. Isadora mal conseguiu respirar. Mais tarde, o confrontou nos corredores. Por que fez isso? Porque justiça não se mede por compaixão. Então é isso que o senhor chama de justiça? Ela replicou. Ou apenas um modo de lembrar a todos que ainda têm poder sobre a morte? Ele se virou lentamente e, por um segundo, o cinza dos olhos se suavizou. O poder sobre a morte é o único que resta a quem já perdeu tudo. As palavras ecoaram nela por dias. Quem já perdeu tudo. Aquela frieza tinha origem. E instintivamente ela soube. A chave para derrotar o Duque estava em compreender o que ele temia lembrar. Numa noite de tempestade, o destino começou a mudar. A pulseira em seu pulso brilhou com intensidade estranha, e o som de passos ecoou pelo corredor. Era o mordomo, pálido. Senhorita Isadora. O quarto proibido foi aberto. O coração dela disparou. Quem o abriu? O próprio Duque. Está lá dentro. E... há vozes. Ela se levantou sem pensar. Atravessou os corredores, o vento apagando velas enquanto passava. O ar estava pesado, quase sufocante. Quando chegou à porta, ouviu murmúrios e o som de choro. Empurrou a porta. O quarto estava tomado por poeira e sombras. Havia retratos no chão,
uma cama coberta por lençóis antigos e, no centro, o duque ajoelhado diante de um espelho rachado. Não devia estar aqui, murmurou ele sem virar. Ninguém devia. O que é este lugar? Meu inferno particular. Ele se levantou, os olhos vermelhos. Aqui jaz o que resta da minha esposa. Havia uma caixa sobre a mesa. Dentro, um véu queimado e uma aliança partida. O fogo que o consumira também o transformara. E é por isso que compra a obediência? Perguntou ela, a voz tremendo. Para nunca mais ser traído? Ele riu, amargo. Para nunca mais sentir. Mas algo nele vacilou. O olhar frio deu lugar a uma faísca de dor. Isadora percebeu pela primeira vez que havia rachaduras sob a armadura dele. E ali, nas sombras daquele quarto, nasceu o primeiro fio de empatia entre os dois. Só que Isadora não buscava empatia. Ela buscava justiça e vingança. O nome Ravenhall tinha mais a ver com seu passado do que ele poderia imaginar. E o contrato, que agora parecia um jogo de poder, logo se tornaria o campo onde ela enterraria o passado, ou seria enterrada por ele. Os dias que se seguiram foram silenciosos, como se o castelo temesse respirar depois daquela noite. Desde que Isadora entrara no quarto proibido, algo entre ela e o duque havia mudado. Ele não a olhava mais com o mesmo desdém calculado. Havia agora uma tensão quase palpável, como se ambos esperassem o outro ceder primeiro. Mas Isadora não cederia. Ela sabia que o poder do duque se alimentava do medo, e o medo era um luxo que ela não podia se permitir. Na manhã seguinte, foi chamada à biblioteca. O salão cheirava a livros antigos e segredos. Adrian estava à janela, observando a chuva cair, o olhar perdido nas montanhas. Está diferente, disse ele sem se virar. Talvez o senhor esteja começando a me ver de verdade. Ele riu baixo. Ninguém me desafia em Ravenhall. Então deve estar entediado há muito tempo. O silêncio que se seguiu não foi de ofensa, mas de reconhecimento. O duque virou-se lentamente, os olhos cinza carregados de algo que Isadora não conseguia nomear. Curiosidade, talvez, ou desejo. Diga-me, Isadora. Ele começou aproximando-se. Por que aceitou o contrato? Porque às vezes, para sobreviver, é preciso entrar no inferno e aprender a dançar com o diabo. Ele sorriu de canto. E acredita que pode dançar comigo sem se queimar? Acredito que o fogo só consome quem não o entende. A resposta o desarmou. Pela primeira vez, o duque não respondeu. Apenas a observou com uma intensidade que a fez desviar o olhar. Mas por dentro, Isadora sorria. Ela havia quebrado algo nele, uma pequena fenda em sua muralha. E era por essa fenda que entraria até alcançar o que realmente buscava. Naquela noite, um banquete foi realizado em homenagem à chegada de novos aliados políticos do duque. Nobres de rostos frios, todos interessados em poder e alianças. Isadora foi obrigada a acompanhá-lo, vestindo um traje escuro que contrastava com a pele bronzeada e os olhos profundos. O salão iluminado por candelabros parecia um teatro de máscaras. Entre os convidados havia um homem de barba grisalha e olhar astuto, Lord Varon, conselheiro do duque. Quando seus olhos cruzaram os de Isadora, ela sentiu algo estranho, uma pontada de reconhecimento. Senhorita Alencourt, não é? Perguntou ele, inclinando-se. Seu sobrenome me é familiar. Ela sorriu com cautela. Imagino que não seja incomum. Não, de fato, murmurou ele pensativo. Havia um Alencourt que serviu como intendente de Ravenhall há muitos anos. Morreu durante o incêndio. O coração de Isadora parou por um instante. Morreu! Repetiu ela, quase sem voz. Sim, dizem que tentou salvar a família do duque. Uma tragédia. Ele suspirou. A casa Alencourt nunca mais foi a mesma. Ela forçou um sorriso e afastou-se, mas por dentro o chão desaparecia sob seus pés. O pai, que ela acreditara morto em um acidente comum, estava ligado àquele castelo, àquele homem. Mais tarde, no corredor vazio, ela o confrontou. Preciso saber, disse a voz tensa. O senhor conheceu um homem chamado Edward Alencourt? O duque franziu o senho. Por que pergunta? Ele trabalhou aqui.
durante o incêndio. Por um instante, o olhar de Adrian se desviou. Sim, a resposta veio seca. Era um bom homem. Morreu tentando salvar minha esposa. Morreu tentando salvá-la? Ela deu um passo à frente. Ou morreu por culpa do Senhor? O olhar dele escureceu. Cuidado com o que insinua. Cuidado, Senhor, com o que esconde. Ele respirou fundo, visivelmente perturbado. Eu não sabia. Não sabia que era sua família. Mas Isadora não acreditou. Tudo naquele castelo parecia construído sobre mentiras. E pela primeira vez, o ódio que ela mantinha adormecido reacendeu com força. O duque podia ter matado seu pai, e agora, sem saber, havia assinado seu próprio castigo. As horas seguintes foram um turbilhão. Isadora voltou ao quarto, o coração em chamas. As lembranças vieram como facas. A mãe chorando, o velório sem corpo, as cartas queimadas. Agora tudo fazia sentido. O contrato, o castelo, o duque, tudo era o destino levando-a de volta ao ponto onde a história começara. Ela chorou, mas não de dor. Chorou porque, pela primeira vez, tinha um propósito. Você me roubou o pai, Adrian, sussurrou para o vazio. E agora vai pagar. Nos dias seguintes, começou a agir. Discretamente, observava os movimentos do duque, suas conversas com Varron, os documentos que ele trancava no cofre. Descobriu que Ravenhall escondia mais que segredos. Havia registros, contratos, nomes riscados, pessoas que desapareceram após desafiar o duque. Enquanto isso, Adrian parecia cada vez mais perturbado. Algo nele mudara desde o encontro no quarto. Às vezes, ele a observava em silêncio, como se tentasse entender quem ela era de verdade. Você me lembra alguém, disse certa tarde durante o jantar. Espero que não seja sua falecida esposa. Ele riu, mas o riso morreu rápido. Não, ela era submissa. Você é um espelho que me devolve o que eu quero esquecer. Isadora sentiu um arrepio. Ele começava a confiar e, ao mesmo tempo, a se desarmar. Certa noite, enquanto o castelo dormia, ela invadiu o escritório do duque. A pulseira de prata ainda brilhava fracamente, mas ela descobrira que, ao mergulhá-la em vinho, o metal enfraquecia o vínculo estranho que sentia com ele. A fechadura cedeu. Dentro do cofre, encontrou documentos com o selo de Ravenhall. Entre eles, uma carta antiga. Meu caro Adrian, a explosão foi inevitável. O servo Alencourt tentou interferir, mas o fogo cumpriu seu papel. Nenhuma testemunha restará. V. Isadora caiu de joelhos. V. Varron, o conselheiro. O duque não matara seu pai, mas o acobertara. E isso era ainda pior. Ele sabia, soubera o tempo todo. Procurando algo, senhorita Alencourt. A voz dele ecoou atrás dela. O coração dela parou. Ele estava à porta, o olhar frio, o corpo tenso. Eu posso explicar. Não precisa. Ele se aproximou lentamente. Agora eu sei quem você é. Ela recuou, o papel ainda nas mãos. E o que vai fazer? Me punir? Não. Ele estendeu a mão. Vou ouvir, porque há mais nessa história do que você imagina. Isadora hesitou, mas a voz dele parecia sincera. Pela primeira vez, o duque não falava como um carrasco, mas como um homem ferido. A verdade, Isadora, é que Varron me traiu também. Ele provocou o incêndio. Queria meu título, minha fortuna. E o senhor o protegeu. Eu protegi o que restava do meu nome, gritou ele, a máscara finalmente caindo. Tudo o que eu tinha era poder. Sem ele, Ravenhall seria ruína. Ela o encarou, lágrimas nos olhos. E meu pai? E minha mãe? Eu lamento. Mas era tarde. A empatia que nascera se transformou em raiva. O senhor lamenta? Então lamente no inferno. Ela rasgou a carta e saiu, deixando-o sozinho com as cinzas do próprio passado. Naquela noite, Adrian ficou diante do espelho rachado, o mesmo do quarto proibido. Eu devia ter deixado morrer comigo, murmurou. Mas o reflexo não respondeu. Apenas o observou, com os olhos cinza, agora manchados de culpa. Enquanto isso, Isadora caminhava pelo corredor com o coração dividido entre o ódio e algo que não sabia nomear.
porque por mais que o desprezasse, havia algo nele que a puxava. Um laço invisível, cruel e inevitável. Ela sabia que o jogo havia mudado. A vingança agora tinha nome, data e lugar. Mas dentro dela, um novo medo surgia. E se o ódio que sentia fosse o mesmo fogo que a destruiria, como destruíra Ravenhall 7 anos atrás? O castelo de Ravenhall parecia respirar junto com seus segredos. A cada dia, Isadora sentia o peso das paredes fechando-se ao seu redor, como se o próprio lugar tentasse sufocar sua determinação. Mas a verdade que havia descoberto a fortalecera. Já não era uma prisioneira, era uma infiltrada, uma herdeira de vingança disfarçada de serva. Adrian, por outro lado, começava a perder o controle que tanto prezava. Desde o confronto com Isadora, seu comportamento tornara-se errático. Evitava-a em público, mas nos corredores solitários, seus olhares denunciavam o conflito interno. O homem que antes via nela uma propriedade agora via um espelho que o obrigava a encarar sua culpa. Numa manhã enevoada, Isadora caminhava pelos jardins do castelo. O ar frio cortava a pele, e as flores mortas pendiam como confissões esquecidas. De repente, uma sombra surgiu entre as árvores. Era Lídia, a filha do conde, aquela mesma que antes se deliciava com a humilhação alheia. "Ah, acha mesmo que pode substituí-lo?" perguntou ela com um sorriso venenoso. "Não quero substituí-lo." Isadora manteve o tom firme. "Só quero que ele pague." Lídia riu, mas havia medo em seus olhos. "Então talvez sejamos mais parecidas do que imagina." Isadora franziu o senho. "O que quer dizer com isso?" "Apenas um conselho. O Duque destrói tudo o que toca." Lídia se aproximou, sussurrando. "E se você acha que pode vencê-lo, é porque ainda não entendeu o que ele é capaz de fazer quando ama." A palavra ama ecoou em sua mente. Adrian amava? Ou apenas manipulava com a precisão de um carrasco? Nos dias seguintes, Isadora começou a planejar. Agora sabia que Varron era o verdadeiro culpado pelo incêndio e que Adrian o protegia por necessidade ou covardia. O castelo estava cheio de criados fiéis ao duque, mas nem todos eram cegos à verdade. Entre eles, um jovem jardineiro, Thomas, que perdera o pai no mesmo incêndio. Ele reconheceu o sobrenome dela e, em segredo, jurou ajudá-la. "Há documentos no porão antigo sob a capela", contou ele em voz baixa, "registros das terras e correspondências da época. E ninguém mexe lá? Ninguém ousa. Dizem que é amaldiçoado." Amaldiçoado. A palavra soava quase banal diante do que Isadora já enfrentara. Naquela noite, ela desceu com uma lamparina nas mãos. O chão de pedra rangia e o ar cheirava a mofo e cera antiga. Entre caixas e pergaminhos, encontrou um baú coberto de poeira. Dentro dele, papéis selados com o brasão de Ravenhall e uma carta inacabada, escrita pela esposa do duque. "Adrian, se está lendo isto, temo que já seja tarde. Varron planeja algo terrível. Disse que o fogo purificaria tudo, inclusive seu nome. Se eu perecer, não permita que ele manipule sua dor. Nosso filho não pode pagar pelos pecados dos outros." Isadora congelou. Então, o filho do duque, o herdeiro que todos acreditavam morto, poderia estar vivo. De repente, passos. Ela apagou a lamparina e se escondeu. A porta rangeu. E uma voz familiar soou. "Eu sabia que te encontraria aqui." Adrian. A lamparina em sua mão iluminava o rosto cansado, as olheiras profundas, os olhos cinza cercados de arrependimento. "O que procura, Isadora?" perguntou sem raiva. "Justiça ou redenção?" "A verdade." "E o que fará com ela quando a tiver?" "Usarei para libertar todos que o senhor aprisionou, começando por mim." Ele deu um passo à frente. "E se a verdade não for o que espera, então terei ao menos a liberdade de escolher o que fazer com ela." Adrian suspirou, derrotado. "O herdeiro vive." As palavras saíram quase num sussurro. "Varron o levou. Disse que o esconderia até eu ceder. Quando recusei, ele incendiou tudo. Desde então, me tornei seu refém.
A revelação caiu como uma lâmina. Por que não me contou antes? Porque eu mesmo me tornei parte do crime. Eu assinei o documento que o tornou tutor do meu próprio filho. Ele riu, amargo. E agora, vivo preso ao mesmo contrato que te trouxe aqui. O silêncio entre eles foi longo. Isadora via nele não mais um monstro, mas um homem quebrado. Mesmo assim, a chama da vingança ainda queimava. Então lute, disse ela, contra ele, contra o castelo, contra o que for preciso. E por quê? Perguntou ele com um olhar cansado. Porque enquanto o senhor se esconde no passado, outros continuam morrendo por causa dele. A partir daquela noite, formou-se uma aliança silenciosa. Isadora e Adrian começaram a agir em segredo, fingindo perante os criados e os nobres que nada havia mudado. Mas nas sombras tramavam a queda de Varron. Ela reunia provas, ele contatos. Era um jogo perigoso, onde a confiança se misturava ao medo e a tensão se transformava em algo mais profundo. Certa tarde, enquanto revisavam documentos, Adrian se aproximou demais. As mãos se tocaram e o tempo pareceu parar. "Está com medo de mim?" perguntou ele. "Não." A resposta foi firme. "Tenho medo de me esquecer do porquê estou aqui." Ele a olhou com um misto de dor e admiração. "Então lembre-se, Isadora. O ódio é uma chama fácil de acender, mas impossível de apagar sem queimar junto." Ela desviou o olhar, o coração em guerra. Por mais que tentasse negar, começava a vê-lo além do título e das cicatrizes. Havia humanidade ali, fragmentada, mas real. Com o passar das semanas, o castelo tornou-se um campo de intrigas. Varron começava a desconfiar da lealdade do duque. O mordomo sumira misteriosamente. Boatos circulavam de que alguém dentro das muralhas tramava contra o trono de Ravenhall. Uma noite, durante uma tempestade, Varron invadiu os aposentos de Adrian. "Está se deixando enganar por aquela mulher", acusou ele, brandindo uma carta. "Ela não é quem diz ser." "E quem ela é, então?" perguntou o duque, com calma gélida. "A filha do homem que tentou me destruir, a bastarda de Edouard Alencourt." O silêncio caiu como trovão. Adrian não reagiu. Apenas olhou para Varron com um olhar mortal. "Então agora sei que tudo o que diz é verdade." Varron empalideceu. "O que? Eu sempre suspeitei, mas agora você mesmo confirmou." Antes que o conselheiro pudesse responder, guardas entraram e o prenderam sob ordens diretas do duque. Isadora observava tudo das sombras. A vingança dela tomava forma, mas algo dentro dela dizia que ainda não era o fim. O verdadeiro fogo ainda não havia começado. Quando Varron foi trancado nos calabouços, Adrian foi até o quarto de Isadora. A chuva batia forte contra as janelas e a chama da lareira dançava entre eles. "Ele confessará." A voz dele soou firme, mas havia tristeza. "E quando o fizer, partirei este contrato em 1000 pedaços." "E depois?" perguntou ela. "O que restará de nós?" Ele se aproximou. "Talvez apenas as cinzas." "Então que queimem as cinzas," respondeu ela. "Desde que seja pelas razões certas." Por um instante, ficaram frente a frente, respiração contra respiração. Era o encontro inevitável entre a fúria e o perdão, o ódio e o desejo. Dois mundos que se destruíam e se compreendiam. Na manhã seguinte, o castelo despertou sob um novo rumor. Varron havia escapado. O vento soprava pelos corredores, trazendo um presságio. Isadora olhou pela janela e viu as bandeiras de Ravenhall tremulando sob o céu cinza. O jogo ainda não havia terminado, mas desta vez ela não estava mais sozinha. O vento rugia sobre Ravenhall como uma fera acordada. O trovão partia o céu e o castelo tremia em suas fundações antigas. Isadora sabia que aquela noite seria decisiva. O destino dela e do duque estava prestes a ser selado, pela verdade ou pelo fogo. Desde a fuga de Varron, o ar tornara-se denso, pesado, carregado de medo. Guardas vasculhavam os corredores, criados cochichavam, e o duque permanecia em silêncio, isolado no grande salão, com o mapa do reino aberto sobre a mesa.
Isadora o observava de longe. O homem à sua frente não era mais o mesmo. Parecia envelhecido por dentro, o rosto cansado, os olhos manchados por arrependimento. Ela se aproximou lentamente. Ele não foi longe, disse ela. Varron conhece este castelo melhor que todos nós. Eu também conheço. Adrian ergueu o olhar. E é isso que me assusta. Isadora respirou fundo. Ele vai voltar, meu senhor. Não por vingança, mas por controle. Ele quer o que sempre quis. Ver o senhor ajoelhado. E talvez seja a hora de ajoelhar, respondeu Adrian. Mas diante da verdade, não diante dele. Ela o fitou confusa. O que pretende? Acabar com tudo isso. À meia-noite, os sinos da capela ecoaram. Um som seco e metálico invadiu os corredores. Quando os guardas correram até os portões, encontraram o corpo de um dos homens, caído, a garganta cortada. No peito, uma mensagem escrita em sangue. As cinzas sempre retornam ao vento. Varron estava de volta. O caos se espalhou. O duque ordenou que todos se trancassem em seus aposentos, mas Isadora recusou. Não me esconderei enquanto o homem que destruiu minha família ainda respira. Isadora! Adrian tentou segurá-la, mas ela se soltou. Se ele te encontrar, vai te matar. Então que tente. Ela o encarou com firmeza. Já vivia aprisionada demais para temer a morte agora. A tempestade rugia quando ela entrou no corredor principal. As tochas tremiam e a sombra de um homem se projetava na parede. Sempre soube que voltaria aqui, disse uma voz rouca. O sangue Alencourt tem o dom de buscar a própria ruína. Varron surgiu das trevas, o rosto deformado por cicatrizes antigas, os olhos brilhando com ódio e prazer. Você é o reflexo da sua mãe, murmurou ele. Orgulhosa, teimosa, insolente, ela também achava que podia me enfrentar. Isadora estreitou os olhos. E foi você quem a matou? Ele sorriu. Não precisei. Ela morreu de desgosto, depois que seu pai ardeu nas chamas que eu acendi. O ódio de Isadora explodiu. Você destruiu tudo o que tínhamos. Não, minha cara. Ele se aproximou devagar. Foram eles que se destruíram sozinhos, tentando ser mais do que eram. Ravenhall pertence a mim, sempre pertenceu. Antes que ele pudesse avançar, um som ecoou atrás dele, o estalar de uma espada sendo desembainhada. Adrian surgiu da sombra, a lâmina em punho, o olhar decidido. Ravenhall pertence ao sangue que sobreviveu, não ao que corrompeu. Varron riu alto. Um duque arrependido e uma bastarda vingativa. Que farsa poética. O confronto foi inevitável. As lâminas se chocaram. O som do metal cortando o ar misturava-se aos trovões. Adrian lutava com força e desespero, mas Varron era astuto. Movia-se como um predador, cada golpe carregado de ódio antigo. Isadora observava, o coração em guerra. Parte dela queria ajudar. Outra temia que o duque morresse antes de pagar o preço de suas escolhas. Em um golpe rápido, Varron desarmou o duque. Ainda é o mesmo menino que implorou por poder, sussurrou ele, colocando a lâmina sob o pescoço de Adrian. E eu, o mesmo homem que o ensinou o que o poder custa. Antes que pudesse agir, Isadora correu. Empurrou uma das tochas contra a tapeçaria e o fogo se espalhou rapidamente. As chamas subiram pelas paredes, rugindo como um coro de almas libertas. O poder sempre cobra, Varron, disse ela. E hoje ele cobra de você. O conselheiro se virou, mas o fogo já o cercava. Você é filha dele, tossiu, o calor devorando o ar. De Edward e dela. Sou filha da verdade, respondeu ela. E da vingança. Adrian a puxou antes que o teto desabasse. Varron desapareceu entre as chamas, o grito dele ecoando como um juramento quebrado. O fogo consumiu Ravenhall mais uma vez. Enquanto fugiam pelos corredores, Isadora sentia o passado arder atrás de si. A cada passo lembranças vinham. O contrato, a prisão, a dor, o medo. Tudo queimava, purificado pelo fogo que desta vez era dela. No pátio, sob a chuva que começava a cair, os dois pararam ofegantes. O castelo ardia como um gigante morrendo, iluminando a noite com o brilho da destruição.
Está acabado, disse Adrian, caindo de joelhos. Não, respondeu Isadora. Está recomeçando. Ele a olhou, os olhos cheios de lágrimas. Perdi tudo de novo. Não, meu senhor. Ela o ajudou a se levantar. Desta vez, o senhor se libertou. Por um instante, ficaram frente a frente, cercados pela tempestade. O contrato entre eles, outrora símbolo de submissão, agora não passava de cinzas molhadas aos pés de ambos. Isadora, ele começou, mas ela o interrompeu. Não me peça perdão, nenhuma palavra apagaria o que aconteceu. Ela deu um passo atrás, o olhar firme. Mas, talvez um dia, o senhor possa aprender o que realmente significa ser livre. Adrian estendeu a mão, hesitante. E você? O que fará agora? Ela olhou para o horizonte. Voltarei para onde tudo começou. Há terras que ainda pertencem ao nome Alencourt e promessas que ainda preciso cumprir. O som dos sinos da capela ecoou pela última vez antes de o teto desabar. O fogo consumiu o brasão dos Ravenhall e com ele séculos de orgulho, mentira e dor. Quando Isadora montou no cavalo e partiu sob a chuva, olhou uma última vez para o castelo em chamas. O reflexo do fogo dançava em seus olhos, mas havia paz em seu semblante. O duque, agora de pé entre as ruínas, observava-a partir. Ela levou o que restava de mim, murmurou, e talvez isso seja o suficiente. Na estrada, Isadora respirou o ar frio da madrugada. A cada quilômetro, sentia o peso da vingança se dissipar. Não havia mais correntes, nem contratos, nem fantasmas. Apenas um futuro incerto, e pela primeira vez, verdadeiramente dela. Mas no fundo, uma certeza sussurrava: as cinzas podem cair, mas o fogo da justiça jamais se apaga. O amanhecer trouxe um silêncio estranho sobre as terras de Ravenhall. O castelo, agora apenas ruínas fumegantes, exalava o cheiro daquilo que fora o império de um homem e a prisão de uma mulher. O vento carregava cinzas que se misturavam à neblina, como se o próprio tempo quisesse apagar os rastros do que ali aconteceu. Isadora observava à distância, montada no cavalo que restara, com o manto encharcado de chuva, e o coração dividido entre alívio e um vazio que doía mais do que o ódio que a sustentara. Ela havia vencido. A vingança fora cumprida. E ainda assim, não havia prazer algum na vitória, porque a vingança, ela percebia agora, não cura feridas, apenas a sela com fogo. E quando o fogo se apaga, resta apenas o eco do que foi destruído. O corpo de Varron jamais foi encontrado. Talvez as chamas o tivessem consumido, talvez tivesse fugido como um demônio, escapando da condenação. Mas Isadora sabia, no íntimo, que o mal sempre encontra um modo de sobreviver. O que importava agora não era persegui-lo, mas libertar-se de tudo o que ele representava. Caminhou pelos campos até chegar ao velho cemitério de pedra. As lápides tortas e cobertas de musgo guardavam séculos de histórias esquecidas. Ali, em meio ao frio e à solidão, ajoelhou-se diante de uma cruz sem nome. O túmulo onde sua mãe repousava. O vento sussurrava entre as árvores e por um instante ela fechou os olhos, deixando que a memória da voz materna lhe invadisse a mente. Mantenha o coração firme, minha filha. Um dia, o que te foi tirado será devolvido. Isadora sorriu, amargo. Agora entendia o significado daquelas palavras. O que lhe fora devolvido não era riqueza, nem status, nem mesmo paz. Era o poder de escolher, e para alguém que viveu uma vida guiada por contratos e ordens, isso era tudo. Horas depois, ao deixar o cemitério, avistou uma carroça parada no caminho. Adrian estava lá, apoiado em uma bengala improvisada, com o ombro ferido e o olhar distante. O homem que um dia fora o temido Duque de Ravenhall agora parecia outro. Cansado, despido de títulos e armaduras, reduzido ao que realmente era. Um homem tentando encontrar redenção nas ruínas do próprio orgulho. Pensei que tivesse partido, disse ele com a voz rouca. Eu parti, respondeu Isadora, mas ainda havia algo que precisava ver. Ele a observou em silêncio,
como se buscasse nas palavras dela um perdão que sabia que não viria. O vento levantava as cinzas do caminho e o som das folhas secas se misturava ao batimento de dois corações que, apesar de tudo, ainda se reconheciam. "O que fará agora?" perguntou ele. "Não sei. Talvez reconstruir o que restou das terras Alencourt, ou talvez simplesmente desaparecer." "E eu?" A pergunta escapou dos lábios dele antes que pudesse contê-la. "O que resta para mim? O que resta a todos que sobrevivem?" respondeu ela. "A chance de fazer algo diferente com o tempo que ainda tem." Adrian desviou o olhar, como se temesse encarar a própria sombra. "Tentei te dominar, e no fim fui eu quem ficou preso. Não foi o contrato que o prendeu, Adrian." Ela deu um passo à frente, os olhos firmes. "Foram os fantasmas que o senhor nunca teve coragem de enterrar." O silêncio que se seguiu foi quase um consolo. Ele assentiu lentamente, e por um breve momento, um leve sorriso cruzou o rosto cansado do duque. "Eu gostaria de começar de novo", disse ele. "Todos nós gostaríamos, mas o começo, às vezes, é apenas o fim visto de outro ângulo." Ela montou no cavalo e o encarou uma última vez. O olhar que trocaram não era de amor, nem de ódio. Era o olhar de dois sobreviventes que, de alguma forma, se libertaram um do outro sem jamais se esquecerem. Quando partiu, o sol finalmente rompeu as nuvens. A luz dourada banhou as ruínas do castelo, e por um instante, Ravenhall pareceu menos sombrio, quase humano. Dias depois, Isadora chegou às terras que um dia pertenceram à sua família. O casarão estava em ruínas, coberto por trepadeiras, mas o cheiro da terra úmida lhe trouxe uma sensação de lar que não sentia havia anos. Com a ajuda de Thomas, o jardineiro que escapara com ela começou a limpar o terreno. Durante o trabalho, encontrou uma caixa enterrada sob as raízes de uma figueira. Dentro dela havia cartas antigas escritas por seu pai, Edouard Alencourt. As palavras estavam gastas, mas uma delas ainda podia ser lida com clareza. "Se um dia minha filha ler isto, quero que saiba. O poder sem consciência é a pior prisão que existe. Não lute para ser temida. Lute para ser livre." Isadora fechou a caixa com cuidado e, pela primeira vez, lágrimas lhe escorreram sem culpa. Aquele era o verdadeiro legado dos Alencourt. Não o sangue nem a vingança, mas a força de recomeçar. O tempo passou. As terras começaram a florescer novamente e as pessoas, antes temerosas do nome Ravenhall, voltaram a trabalhar, agora sob o comando da mulher que libertou aquele lugar das sombras. Isadora transformou o casarão em um refúgio para os órfãos e viúvas das guerras, jurando que nunca mais deixaria ninguém viver sob correntes disfarçadas de promessas. Às vezes, nas noites silenciosas, ela sonhava com o castelo em chamas, com o olhar de Adrian perdido entre as cinzas, e mesmo sem querer, sentia falta dele. Não do duque, mas do homem que, por breves instantes, aprendeu o que era amar sem possuir. Certa tarde recebeu uma carta sem remetente. O selo trazia um símbolo queimado, o brasão de Ravenhall. Dentro, apenas uma frase, escrita em uma caligrafia que ela reconheceria mesmo no escuro. As cinzas não foram o fim, foram o começo. Isadora sorriu, dobrou a carta e guardou-a junto às do pai. Depois, olhou pela janela, onde o sol dourava os campos e o vento soprava leve. Pela primeira vez em muitos anos, não havia peso em seu peito. Ela sabia que o passado nunca desaparece por completo, apenas muda de forma. E agora, nas terras que renasciam, ela entendia que a verdadeira herança não era a vingança, mas a força de seguir em frente quando tudo o que restou são lembranças e cinzas. Enquanto o horizonte se estendia diante dela, Isadora fechou os olhos e respirou fundo. O cheiro da chuva, da terra e da liberdade misturava-se ao som distante de sinos. Era o mesmo som que outrora anunciara sua prisão, mas agora soava como um cântico de renascimento. E assim, a mulher que fora vendida por um contrato, marcada pelo ódio e moldada pelo fogo,
Tornava-se algo que nenhum duque ou conselheiro poderia compreender. Uma alma livre. Porque no fim, Ravenhall queimou, mas Isadora Alencourt permaneceu. E onde as cinzas caem, novas raízes sempre nascem.